Ele pode morrer falando a verdade. Eu vou falar sobre o Roberto Jefferson. Nasceu 14 de junho de 1953, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fato é que ele realmente tem processos na vida, 2, 3, 4, 5, né? E está ligado a filhos também, esse processo. Eu vou passar uma dinâmica para vocês entenderem que o Roberto Jefferson ele está fechando um ciclo também da vida terrena dele, a vida profissional dele, ele está fechando um ciclo. Ele veio já com o mapa dele, com aquilo em Saturno, e a gente sabe que Quirón em Saturno, ele faz bem, mas ele cria uma revolução, de certa forma, na casa de Capricórnio, porque Saturno, pela minha mitologia, Saturno é pai de Quirón e a mãe era Cirila. Ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Então, essa pessoa aqui, o Roberto Jefferson, ele pode se sentir abandonado até pela nação, pelos amigos, como aconteceu alguns anos atrás. Eu vou voltar no tempo para vocês entenderem o que é Quirón em Capricórnio, o que é Quirón em Aquário, o que significa Quirón. Quirón é a pessoa que tem um senso de sempre de querer fazer dentro da casa que ele está, é mostrar aquilo que você tem que fazer para se curar. O que o Roberto Jefferson está fazendo, que é um fim de ciclo da vida dele, é um fim para tudo na vida dele, mas é um fim também que ele está se curando, ele está depurando o karma, porque é típico de Capricórnio. Ele tem essa ferida aberta já em Capricórnio, porque se eu for voltar lá em 1500, ele está ligado com esse mapa de 1500 do nosso Brasil. Então ele está depurando isso aí. Então o Saturno é pai de Quirón. E o Saturno dele nasceu em Libra, ou seja, numa casa de fim de vida, que Libra é a casa do fim da vida. Tá bom? A gente pensa que é só peixe, não. É uma casa, uma balança, é o arcano da justiça, é a casa que representa o STF, o STJ, os advogados, as leis, os litígios, assuntos internacionais e também a nossa feira. A casa de Libra, ele nasceu com Saturno ali. Saturno faz quadratura com o Quirón dele. Então, isso já mostrava no mapa dele que ele iria fazer oposição às leis do país, à justiça. Dentro do mapa dele já mostra isso, essa quadratura. E Plutão está em cima da Quirón. Ele pode morrer falando a verdade. Ele pode morrer por causa dessa verdade. Porque é uma coisa que está dentro dele. Não estou dizendo... Vocês entendem que isso aqui é uma fala simbólica, tá? Não leve o pé da letra achando que eu estou dizendo que vou matar o cara, não. Pelo amor de Deus. Tá? Porque senão a gente fala alguma coisa, a mãe está sendo processada porque a pessoa não entende. Então, a Quirón em Capricórnio é isso. É a volta ao passado. É o filho que se quer curar com a pátria. Entendeu? É o filho que se quer reconciliar com o pai. Mas com a justiça, porque Saturno dele está em Libra. Então, há algo a ser reconciliado com a justiça, entendeu? Dele. Agora, eu vou voltar no tempo. 6/6/2005. Roberto Jefferson denuncia a mesadinha que existia no nosso país. 6/6/2005. Entendeu? Ele denunciou isso. Mas por que ele fez isso, né? Porque 6 é a casa de Virgem, tá? Então a gente sabe que nós estamos já fechando o mês e setembro é o ano novo. Vou dizer até que é astrológico, porque as pessoas encaram o ano astrológico só pelo solstício. Não. O universo não tem calendário. Iluda-se quem diz que o universo tem calendário. Não, não tem. Tá bom? Mas pela Torá, ela começa agora em setembro, o ano novo cabalístico. Então, 6/6 está ligado à casa de Virgem. A lua nova do dia 22 vai aspectar bastante a casa no caso dele, que será aberta. Já está aberta, porque Quirón está em Capricórnio, Lua, Saturno em Capricórnio, então esse Quirón dele está ativado, fazendo, de certa forma, uma oposição
a Saturno com Saturno na casa 7, que representa o STF, o STJ, nossas leis, nosso litígio, nossas brigas judiciais, nossos divórcios, está na casa de Libra. Porque muita gente fala só que Libra é viagem internacional, né, gente? Então, pela astrologia védica que eu estudei e continuo estudando, que a astrologia você tem que continuar estudando todos os dias para aprender sempre algo novo. Outra coisa que eu observo no mapa dele, que neste dia 22, o Roberto Jefferson, a lua dele, o sol dele, que está em Régulos, vai estar enquadrando, de certa forma, a lua dele. Vai mexer muito com a mente dele. Vai mexer muito com a pátria lesada. Vamos dizer assim, que é algo lesado na pátria. Haverá muita gente também a favor dele. A lua está em Aquário. Tá bom? De certa forma, fazendo oposição a Leão. E Leão está em Régulos. E a gente sabe muito bem, o sol dele está em Régulos, mas a lua, de certa forma, está fazendo oposição a essa casa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é uma casa 8. É uma casa, vou dizer assim, uma casa difícil para o sol. Está fazendo essa configuração com a lua dele. Tá? Porque eu vejo uma questão de alimentar algo ligado ao coração dele, o sistema emocional dele está muito bem abalado, mas uma configuração bem difícil é Saturno, né? O Saturno, ele faz o Saturno dele natal, ele está ajudando, de certa forma, ao contrato, assinatura, coisas antigas, vim de 6/6/2005 a favor dele, porque o Mercúrio está em Virgem, no dia 22 de agosto de 2021. Haverá muito movimento a favor dele. Eu só tenho uma certa ressalva por causa dessa configuração do Sol com a Lua e dessa oposição da Lua. Então, haverá sim muita gente a favor dele e outros contra, essa é a verdade. Mas a saúde dele está... Eu vou logo falar o português claro, que seria o coração, tá bom? Outra coisa aqui que eu vi de um bom aspecto são... Aqui o Saturno faz um aspecto bom com o Mercúrio, que pode ser um habeas corpus, pode ser uma assinatura, porque a casa de Virgem é uma casa civil, é uma casa de contrato, é uma casa de advogado, é uma casa civil do país, e é uma casa 1, 2, 3, onde ele vai ter apoio dos amigos e pessoas ligadas, influência da justiça, porque faz um sextil com o Saturno dele, que é legal isso aí, tá bom? Então ele vai ter esse apoio jurídico no Brasil, vamos dizer assim. Eu acho até que pode se dizer internacional, né? Porque a gente sabe que Mercúrio vai a outras terras. Outra coisa que eu vi, vocês não vão entender, ele está recuperando algo de 6/6/2005. Pela astrologia védica, Saturno, quem rege na casa 19 é Saturno. Então levou 19 anos após o assunto da mesadinha. Então Saturno está fechando esse ciclo dentro da casa de Libra, que é onde está o STJ, os advogados, o STF, está fechando. Tá bom? Que é coisa do passado. Isso é algo do passado. O Plutão dele está no passado, a Quirón dele é do passado. Ele veio com o espírito libertador, esse Roberto Jefferson, tá? O que eu vejo de desafio, embora ele é o tipo de configuração que eu observo do Rahu, e o Júpiter dele vai trazer uma melhora para ele a partir do dia 20 de outubro também. Isso vai melhorar um pouco também a estabilidade emocional dele, que eu vejo de positivo, mas ele vai ter apoio jurídico. O que eu vejo de desafio, como eu falei, é esse Urano fazendo aspecto junto com Mercúrio. É a oitava, vai dar muita força às comunicações, os contratos, ajuda, de certa forma, até internacional, nesse aspecto do mapa dele. O Roberto Jefferson, ele veio nessa vida para resgatar o passado e fazer uma cura perante a lei. Eu não vou entrar muito fundo aqui na questão do mapa, porque isso tem muito mais fundamento do que se fala. O que é Quirón em Capricórnio, o que significa esse resgate do passado, né? Está ligado muito com a nossa história do nosso Brasil. Ele é uma pessoa que tem vontade de fazer o que é certo, sempre haveria essa oposição. Agora é Saturno se opondo ao Sol, a Lua se opondo ao Sol. Ele sempre já nasceu com essas oposições na vida dele. Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, caso de filho dele um pouco, talvez tenha alguma coisa ligada a filho dele,
o filho, eu não sei nem quantos filhos ele tem, eu não pesquiso, eu só faço um mapa, eu não procuro nem ver muita vida pessoal da pessoa, ver que eu abro, o que eu vejo ali eu falo, acabou. Então ele está passando um momento de cura, é o resgate do passado, do dia 6/6 de 2005, visto que em setembro esse ciclo ele se fecha, que é na casa de Virgem, ele está no período de as suas últimas colheitas, a lua em aquário no dia 28 ativa bastante, vamos dizer, a vida dele no sentido melhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? As parcerias e o movimento são pessoas de todas as áreas que irão a favor dele e vêm a favor dele. Ele é uma pessoa que ele será muito reconhecido após a morte. É igual aquele texto que Getúlio Vargas fala, né? Eu saí da vida para ficar na história. É mais ou menos o mapa dele diz isso. Eu saí da vida para ficar na história. Ele vai fazer história e vai ficar na história como alguém que se rebelou contra o STF, contra as leis, porque estava no mapa dele para fazer essa cura da alma dele. É quando o filho tem que voltar para casa e sabe que tem que se curar antes de retornar, vamos dizer assim, seja lá qual for o lugar que as pessoas entendem, né, como o paraíso. Eu não estou dizendo necessariamente que eu vejo a morte dele, mas eu vejo a saúde dele mais debilitada. Vejo os filhos deles também bem tensos. Então, é uma pessoa que vai juntar muita gente a favor dele, tá bom? Terá muito apoio, porque o sol está em régulos, e vamos seguir adiante, pedindo muito pela vida dele, pela saúde dele também, tá ok? Mas, enfim, como diz assim, as coisas estão na mão de Deus, e em setembro está na mão de Geburá, é o arcano 15, e quem vai julgar a casa de Libra, que é o STF, o STJ, os advogados, será Marte. E Marte está na casa 3 de Roberto Jefferson. Os amigos apoiarão, os amigos darão muita força. E depois vai entrar também na casa em que as pessoas dizem que Marte tem queda em Libra, mas é onde ele julga, tá? E tem muito mais significado as casas astrológicas com as coisas antigas, porque antigamente não existia símbolo, entendeu? Quem deu símbolo foi alguns anos, né, para cá, que deram marca e símbolo a essa casa. Então eu vejo que ele está resgatando 6/6/2005, 19 anos, que representa o número de Saturno. 19 é o número de Saturno, para quem não sabe é o número de Saturno, tá? Representa o arcano do Sol, então o Sol está em régulos, representa o coração dele, mas representa o reconhecimento dele, tá bom? Gratidão e namastê. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.